união aparentemente insignificante entre duas camadas de rocha é a linha da falha, que revela uma surpresa geológica. A camada escura acima da falha vem da Inglaterra, mas a surpresa está no calcário amarelo por baixo. Como o velho arenito vermelho no Lago Ness, essa rocha vem da América do Norte. Essa pequena evidência tem implicações enormes na formação do Lago Ness. O incrível nesse contato é que ele é o ponto de encontro entre dois continentes. Então estamos aqui numa encosta úmida da Escócia numa tarde de domingo, e eu estou tocando o contato entre a América e o noroeste da Escócia de um lado e a Inglaterra do outro, como ela era 425 milhões de anos atrás. Mas como esses dois continentes antigos colidiram? 450 milhões de anos atrás, existia no hemisfério sul um supercontinente, unindo a América do Norte e a Escócia. À sua margem havia um oceano mais largo que o Atlântico de hoje. Do outro lado estava a Inglaterra e a Europa. Mas as forças das placas tectônicas iam vagarosamente juntando as duas massas de terra. Em torno de 450 milhões de anos atrás, havia um oceano imenso onde estamos agora. Era o chamado Oceano Iápetus. E ele separava a América e o noroeste da Escócia de um lado, do sudeste da Escócia e da Inglaterra do outro. O que aconteceu nos 20 milhões de anos depois disso foi que o oceano se fechou. E um dia foi o suficiente para os dois continentes entrarem em rota de colisão. América do Norte, Escócia e Inglaterra. A colisão entre a América e a Europa empurrou imensas camadas de rochas umas contra as outras, forçando uma extensão de montanhas mais alta que o Himalaia hoje. Ainda firmemente ligadas à América, a Escócia e a Inglaterra se uniram. Mas o que essa colisão tem a ver com a formação do Lago Ness? O próprio lago fornece a evidência fundamental. O que é mais surpreendente no Lago Ness é que quando você olha para ele, particularmente dessa perspectiva, você pode ver que ele segue reto, quase como uma flecha. E essa forma se segue por quase 30 quilômetros. Como geólogo, isso me diz que deve haver um controle nessa topografia, porque a natureza não produz coisas em linha reta. Então tem uma estrutura aqui que controla todo o formato do Lago Ness. Essa estrutura é a falha de Great Glen, uma imensa falha geológica formada durante a colisão continental 425 milhões de anos atrás. Ela percorre mais de 480 quilômetros pela Escócia, cortando o país em dois. O Lago Ness segue exatamente a linha da falha de Great Glen. A falha de Great Glen não é uma falha reversa, como a falha de Mooney, onde o material foi empurrado para cima. Não é uma falha normal em que o material cai verticalmente. É uma movimentação lateral. A falha de Great Glen é a versão escocesa da falha de St. Andreas, mas 400 milhões de anos mais velha. A falha de Great Glen não está mais ativa, mas sua fissura gigante na crosta terrestre está presente na paisagem escocesa há mais de 400 milhões de anos. É a base do Lago Ness, e sem ela o lago não existiria. Nem a lenda do monstro do Lago Ness. A investigação sobre como o Lago Ness foi formado descobriu mais evidências. A descoberta das falhas reversas contam aos geólogos o que acontece quando continentes colidem. Calcário amarelo da América do Norte encontrado na falha de Moyne prova que a América e a Escócia se chocaram contra a Inglaterra há 450 milhões de anos. E o formato do Lago Ness revela a linha reta da falha de Great Glen formada durante essa colisão continental. Depois da colisão, as forças das placas tectônicas levaram o sul da Escócia para a superfície da Terra. Agora, a investigação deve seguir sua incrível jornada. A jornada escocesa na superfície da Terra, levada por forças das placas tectônicas. Entender como era o ambiente no passado dá pistas da localização do Lago Ness milhões de anos atrás. Então, a investigação agora segue ao período Jurássico, 165 milhões de anos atrás. A trilha leva à ilha de Skye, uma ilha na costa oeste da Escócia.
Na Baía de Stephen, há uma evidência incrível que esclarece esse período do passado escocês. Incrivelmente, ela está à vista, mas só foi descoberta em 1994, quando um geólogo amador fez uma descoberta extraordinária. Na extensão rochosa e lisa dessa praia popular, ele descobriu uma pegada fossilizada de um dinossauro gigante. A doutora Anjana Katua analisou os detalhes dessa incrível evidência. Quando você atravessa essas saliências, é uma sensação incrível pensar que dinossauros andaram no mesmo lugar em que estou andando há 165 milhões de anos. Temos essa maravilhosa pegada de megalossauro. O megalossauro era um predador carnívoro de mais de 7 metros que viveu durante a Era Jurássica. Como alguns animais altos, iguais às traves de futebol americano, o megalossauro era um monstro temido. Mas como uma coisa temporária, como uma pegada, pode ser preservada por 165 milhões de anos? As pegadas são únicas. O que aconteceu é que um dinossauro passou por cima de uma lama pegajosa como uma gosma e suas impressões foram deixadas para trás. Essa lama secou e endureceu e depois, com o tempo, a areia soprada pelo vento chegou e cobriu essa pegada. E depois, com mais tempo, temos camadas de argila e de areia por cima dessa pegada e ela se tornou fossilizada com o tempo. Agora, alguns milhões de anos de erosão ocorreram e aquela pegada ficou exposta para que nós víssemos hoje. A doutora Katua está fazendo um molde de gesso da pegada para que possa examiná-la mais de perto. Levamos um molde para termos registro da pegada e para levá-la ao laboratório para dar uma olhada, tentando entender como é que essa criatura vivia. Removendo cuidadosamente o molde de gesso, seu formato revela um segredo de 165 milhões de anos. Uma coisa que me surpreende é a impressão que esse dedo frontal me dá, o quanto é pontudo. Isso me diz que esse dinossauro estava em alta velocidade e pressionou bem os 3 dedos da frente, então devia estar caçando alguma presa. Mas o megalossauro não era o único dinossauro a deixar suas pegadas nessas rochas a apenas 96 quilômetros do Lago Ness. Essa aqui é a menor pegada de dinossauro já encontrada em todo o mundo. Você pode ver que é mais ou menos do tamanho da minha unha. Achamos que é de um celófise. E é bem interessante porque a pegada pequena aqui, que pensamos ser de um filhote, está dentro de uma maior que você pode ver aqui. Achamos que isso nos diz que o jovem passeava com seus pais em grupo e que provavelmente os adultos estavam cuidando do mais jovem. Geólogos usaram a incrível evidência das pegadas de celófise e de megalossauro junto com as pedras lamacentas em que foram encontradas, para revelar melhor a história do Lago Ness no período Jurássico. América do Norte, Escócia, Inglaterra. No tempo em que a Escócia ainda era ligada à América, as forças das placas tectônicas levaram essa massa de terra para muito mais perto do Equador, 3.200 quilômetros mais ao sul do que está agora. E isso teve grande efeito no clima e no ambiente do Lago Ness. Durante o período Jurássico, o clima e o ambiente eram muito diferentes do que vemos hoje. Havia florestas exuberantes, cheias de vegetação tropical, e os dinossauros viviam no limite dessas florestas, andando por terras alagadas como lagoas. Esse clima era ideal para os dinossauros porque eles sustentavam um enorme ecossistema de vida selvagem do qual eles se beneficiavam. Os ossos de mais um dinossauro foram recentemente descobertos na ilha de Skye, o plesiosauro. Mas essa descoberta gerou um interesse completamente diferente. Entusiastas veem uma forte semelhança entre a forma do plesiosauro e algumas descrições do monstro do Lago Ness. Um descendente do plesiosauro há muito extinto poderia ser a fonte da lenda? A evidência para desvendar a extraordinária história geológica do Lago Ness se fortalece. A descoberta das pegadas do megalossauro e do celófise provam que os dinossauros viveram na Escócia 165 milhões de anos atrás.
e que o Lago Ness era, na época, um paraíso subtropical, 3.200 quilômetros mais ao sul do que está hoje. Mas 60 milhões de anos atrás, 5 milhões de anos depois dos dinossauros terem se extinguido, placas tectônicas separaram o Lago Ness e a América. A investigação sobre a formação do Lago Ness avança agora para 60 milhões de anos atrás. Escócia e América ainda estão firmemente unidas. A próxima pergunta é: quando e como elas se separaram? Na ilha de Skye, a paisagem é cheia de evidências que podem desvendar os segredos desse período turbulento no passado da Escócia. Na Baía de Talisker, os paredões de rochas no mar fornecem a primeira pista dos eventos que devastaram a região. Eles são feitos inteiramente de lava vulcânica. Estou aqui num fluxo único de lava e ele tem apenas 3 metros de largura. Mas toda essa colina aqui tem aproximadamente 45 metros de largura, ou até mais, e é feita de vários fluxos de lava independentes. Esses fluxos são compostos de basalto, que é o mesmo tipo de rocha que está saindo hoje dos vulcões modernos no Havaí e na Islândia. Geólogos calcularam que essas lavas de basalto da Skye têm uns 60 milhões de anos. Mas onde está o vulcão que as expeliu? A pista vem de uma cadeia de montanhas na ponta sul da Skye, as montanhas Culin. É o tipo de rocha que forma esses picos escarpados que fornecem a evidência. Elas são feitas de uma rocha chamada gabbro. Elas têm a mesma composição química do basalto, que foi levado à superfície, mas há uma diferença. O basalto da erupção foi resfriado muito rápido porque foi exposto ao ar. Geólogos chamam isso de poeira fina. Por outro lado, o magma que ficou preso, talvez 1,5 km abaixo da superfície da Terra, que esfriou bem devagar, foi mantido quente por bastante tempo e assim formou cristais bem grandes que cresceram. E quando se tem uma rocha com cristais grandes, chamamos de granularidade grossa. Os cristais grandes nas rochas de gabbro denunciam sua origem. Eles dizem aos geólogos que as montanhas de Culin são restos de uma enorme câmara de magma dentro do vulcão, onde a lava foi guardada antes da erupção para a superfície. Mas quanto de lava havia? Podemos ver aqui agora um belo vale verde, mas todas essas colinas em volta são feitas de rochas formadas numa série de imensas erupções vulcânicas há uns 60 milhões de anos. E naquela época havia vulcões em erupção por toda a Escócia. Aqui estamos na ilha de Skye e ela é só um dos vulcões. Agora, sabe-se que impressionantes 804 quilômetros cúbicos de lava se tornaram a ilha de Skye. Isso é o suficiente para cobrir todo o Texas, com uma camada de lava de 3 metros. Mas essa é só a ponta do iceberg. As rochas revelam que os vulcões entraram em erupção por toda a Escócia em escala maciça. A evidência está aqui. Colunas imensas e irregulares de fluxos de lava, parecendo que foram esculpidas na rocha. Na verdade, essas incríveis formações são feitas de resfriamentos leves na lava grossa. Exatamente o mesmo tipo de colunas são encontradas nos afloramentos de lava de basalto a 130 quilômetros da costa oeste da Escócia. E da mesma distância da costa da Irlanda, 240 quilômetros da ilha de Skye. Essas lavas datam de uns 60 milhões de anos e fizeram parte da mesma série de erupções imensas que se espalharam por centenas de quilômetros em todas as direções. Mas qual foi a causa das erupções? A doutora Goodenough encontrou outra pista que aponta para as origens dessas lavas e seu papel na criação do Lago Ness. Esse é o topo irregular de um fluxo de lava. No Havaí chamam de Pahoehoe. E o que acontece é que a lava forma uma pele fina em sua superfície quando esfria, mas ainda passa por baixo dessa pele. E a pele fina enruga e é empurrada adiante, dando essa textura irregular que vemos aqui.
É bastante raro vê-la assim nesses velhos fluxos de lava, mas isso nos diz muito sobre o tipo de magma que saiu daquele vulcão. Geólogos sabem que esse tipo de magma vem das profundezas da Terra. Geralmente chega à superfície quando forças tectônicas dividem a crosta da Terra. Foi isso que aconteceu aqui há 60 milhões de anos? Naquela época, a Escócia ainda era unida à América do Norte. Mas os dois continentes foram esticados e apertados devido às forças tectônicas. E isso permitiu que rochas derretidas ou magma das profundezas da Terra subissem e saíssem desses vulcões. E um dia, essa atividade vulcânica levou ao desenvolvimento de um novo oceano entre a Escócia e a América do Norte, o Oceano Atlântico. Então, as lavas são a trilha de evidência que mostra que a abertura do Oceano Atlântico se iniciou com erupções vulcânicas por toda a Escócia. Quando o magma entrou em erupção por baixo do oceano, o fundo do mar se espalhou, separando devagar a Escócia da América. O nascimento do Oceano Atlântico teve efeito direto na formação do Lago Ness. Com o crescimento do oceano, forças imensas envolvidas acordaram novamente a falha de Great Glen, de 400 milhões de anos. Falhas como a de Great Glen são zonas de fraqueza na epiderme da Terra e são como cicatrizes ou feridas que podem ser reabertas. E no caso da Great Glen, ela foi reativada quando o Atlântico começou a abrir 50, 60 milhões de anos atrás. E é por isso que você vê essa formação presente na paisagem atual, apesar da falha ter 400 milhões de anos. Os enormes movimentos geológicos separaram e enfraqueceram as rochas ao longo da falha. Ao longo dessa linha de fraqueza, um rio começou a passar pelas fendas das rochas, abrindo um vale aos poucos. Nos 55 milhões de anos seguintes, a paisagem da Escócia se desgastou e erodiu. O contorno das montanhas se atenuou e a costa começou a tomar sua forma atual. O Lago Ness se tornou um longo vale de rio, seguindo a linha da falha de Great Glen. A investigação está prestes a descobrir os estágios finais da história de como o Lago Ness foi formado. Imensos fluxos de lava na ilha de Skye revelam que erupções vulcânicas 60 milhões de anos atrás foram o começo da separação da Escócia da América. A forma pontuda da falha de Great Glen de 400 milhões de anos mostra que a falha foi reaberta quando Escócia e América foram separadas. Mas havia um último evento modificador a acontecer. A natureza não tinha terminado o Lago Ness, e foi esse acontecimento que criou o lago que vemos hoje. Rastreando uma história violenta que durou 3 bilhões de anos, a investigação sobre como o Lago Ness foi formado agora segue para o passado recente, há somente 10 mil anos. O elo final da cadeia de evidências é descobrir como as águas largas e profundas do Lago Ness foram finalmente formadas. E se um descendente dos dinossauros poderia sobreviver lá para criar o mito do monstro do Lago Ness. Uma pista vital foi descoberta no século XIX por uma das maiores mentes científicas que o mundo já conheceu, Charles Darwin. Em 1838, Darwin chegou à Escócia para investigar um mistério no remoto vale de Glenroy, a 32 quilômetros do Lago Ness. Durante centenas de anos, as pessoas se surpreenderam com as 3 linhas paralelas que cortam os 2 lados do vale. Estranhos cortes horizontais na encosta, em alguns lugares com mais de 9 metros de largura. Essas estradas paralelas, como chamam, passam exatamente no mesmo nível por mais de 32 quilômetros. O que pode tê-las formado? O Dr. Pete Nino segue os passos de Darwin até as estradas paralelas de Glenroy e a história que elas revelam. Sua criação foi um mistério por muito tempo, e inicialmente as pessoas achavam que elas talvez tivessem sido criadas por gigantes, uma coisa de mito ou lenda. E depois, no século XIX, grandes cientistas vieram para cá, inclusive Charles Darwin, que, quando as viu, pensou que eram exatamente as mesmas configurações que ele havia visto na América do Sul, onde terremotos tinham erguido a antiga linha da costa e tendo-as abandonado bem acima do mar. Darwin estava tão convencido de que as estradas paralelas eram reminiscentes de antigos litorais
que publicou esses resultados num jornal, e o mundo científico acreditou nele. Mas dessa vez, Darwin estava enganado. Em 1840, 2 anos depois da visita de Darwin, um cientista suíço chamado Louis Agassiz veio a Glenroy. Agassiz passou a vida estudando geleiras e os efeitos da glaciação na paisagem dos Alpes suíços. Quando ele examinou as estradas paralelas, percebeu que elas eram antigos litorais. Mas o vale tinha sido preenchido não pelo mar, mas por um lago de água doce. A partir do conhecimento das geleiras dos Alpes, Agassiz pôde mostrar que o lago de água doce tinha um dia enchido o vale. O lago foi mantido cheio por uma imensa geleira que bloqueou uma ponta do vale. Com o descongelamento e recongelamento da geleira por 3 vezes, a água do vale esvaziou e encheu em um nível diferente, escavando as 3 antigas praias. Inicialmente, não se acreditou em Agassiz porque as pessoas acreditavam em Darwin e com o tempo ficou claro que Agassiz estava correto. E Darwin errado, sabe? Foi um dos maiores embaraços dele ter se enganado tanto numa coisa. O que mostra que mesmo os grandes cientistas cometem erros. A evidência em Glenroy convenceu Agassiz de que várias configurações da paisagem escocesa devem ter sido formadas por geleiras. E isso o levou a uma conclusão assustadora na época, de que toda a Escócia tinha sido um dia coberta por gelo. No momento em que se dá conta de que o que tem aqui foi criado por geleiras, instantaneamente você atenta para o fato de que devíamos ter um clima muito frio aqui no passado. Frio o suficiente para lençóis de gelo e geleiras se formarem. Esse local é de uma importância mundial em termos do entendimento das glaciações e o fato de que no passado o gelo cobria uma proporção bem maior do planeta do que cobre hoje. Essa investigação extraordinária levou à ideia da Era do Gelo, períodos no passado geológico em que a maior parte do hemisfério norte estava coberta de geleiras e lençóis de gelo. Desde as descobertas de Agassiz, cientistas investigam o papel do gelo na formação do Lago Ness. Uns 2,5 milhões de anos atrás, o clima global começou a esfriar. E desde então, a cada 100 mil anos, houve uma série de glaciações repetidas. Cada vez que o gelo avançava, as temperaturas despencavam. A média de temperaturas do inverno era ao menos 30 graus mais baixa que hoje. O gelo aumentava, criando extraordinária grossura. O lençol de gelo por cima do centro da Escócia devia ter de 900 a 1.200 metros de largura. No Lago Ness, certamente devia ter uns 600 metros de largura. Você devia ver algumas das montanhas mais altas, com seus picos para fora do gelo. Mas, no geral da paisagem, tudo estava coberto de gelo. Mas que efeito esse enorme peso de gelo teve na criação do Lago Ness? O próprio lago é difícil de ser investigado porque é cheio de água. Mas há um outro local em que a evidência é clara. A 32 quilômetros do Lago Ness fica o proibido Vale de Glencoe. Glencoe é um local lendário na história escocesa, já que foi aqui que aconteceu um massacre em 1692, quando o clã MacDonald foi assassinado em suas camas pelos Campbell. A forma do vale mostra como o Lago Ness foi feito. Se você pudesse drenar a água do Lago Ness, o que acabaria vendo é um vale com esse tipo de forma. E olhando para o Glencoe, você pode ver que é um vale muito íngreme, de fundo reto. Ele basicamente foi criado pelas geleiras que, fluindo repetidamente pelo vale, erodindo e abrindo o que era originalmente um vale em forma de V, o transformou num vale profundo em forma de U. Geleiras são extremamente eficientes na erosão de uma paisagem. Elas carregam grandes quantidades de ruínas de rochas, que são arrastadas pela base da geleira. Com o peso de milhões de toneladas de gelo em cima, essas ruínas trituram o leito de rochas como uma lixa, esfregando e aprofundando os vales numa forma de U característica. Em torno da Escócia, há centenas de vales com essa forma de U, como testemunhas do imenso número de geleiras que um dia cobriram toda essa região. No Lago Ness, o mapeamento subaquático revelou que o lago tinha esse formato em U.
Ele tem o fundo reto, com laterais bem íngremes. Em alguns locais, a apenas 15 metros da margem, a água tem mais de 150 metros de profundidade, provando que o Lago Ness foi feito por uma geleira. Já havia um longo vale de rio formado ao longo da linha de fraqueza, criada pelas rochas despedaçadas em torno da falha de Great Glen. Depois, durante a última era do gelo, uma geleira gigante passou pelo vale, esculpindo devagar o Lago Ness. Com o fluxo do gelo, ele foi cavado, aprofundado e depois de uma série de glaciações, chegou à profundidade que tem hoje, um lago com 228 metros de profundidade. A investigação agora encara duas questões finais. Como o Lago Ness se encheu de água doce e o que o mantém cheio? Pedras e ruínas soltas encontradas num enorme despenhadeiro a 76 metros de altura na ponta do lago podem fornecer a resposta. O mais óbvio a ser observado é que essas rochas grandes são extremamente desgastadas e arredondadas. Isso indica que elas foram transportadas pela água. Elas também são bem grandes e bastante pesadas, então é preciso muita energia. Isso mostra que muita água de derretimento a carregou e depois a deixou onde estamos agora. Essa evidência, combinada com as descobertas sobre a mudança do clima, mostram o que aconteceu aqui. Uns 10 mil anos atrás, as temperaturas globais aumentaram rapidamente. O gelo começou a derreter e as geleiras recuaram. O que pode ter acontecido é que as geleiras de lá erodiram o Lago Ness, trazendo grandes quantidades de sedimento. E todo esse sedimento foi transportado nessa direção pelo gelo flutuante e também pela água que fluiu. Com o derretimento do gelo, um imenso rio se formou debaixo da geleira do Lago Ness, carregando grandes quantidades de ruínas de rochas. Então, o que temos aqui, onde estamos pisando, é, na verdade, a área em que a geleira está deixando agora esse sedimento. Milhões de toneladas de rochas criaram um enorme tampão que represou o rio e impediu a água de escapar. Com o derretimento do gelo, o vale se encheu, formando finalmente o lago que conhecemos como Lago Ness. O Lago Ness só tem 10 mil anos, mas a investigação de sua história revelou uma história incrível. O velho arenito vermelho mostra que a Escócia e os Estados Unidos já foram unidos. A forma do Lago Ness é controlada pela falha de Great Glen, formada quando a Escócia e a América colidiram com a Inglaterra há mais de 400 milhões de anos. Pegadas de dinossauros fossilizadas mostram que o Lago Ness esteve próximo ao Equador durante o período Jurássico. Fluxos de lava revelam que imensas erupções vulcânicas há 60 milhões de anos começaram a separação da Escócia e da América. E o perfil do Lago Ness prova que ele foi esculpido pelas geleiras 10 mil anos atrás, finalmente se tornando o lago que conhecemos hoje. Mas e o monstro do Lago Ness? Sabe-se agora que a imagem icônica era falsa. Mas há algum jeito do monstro mítico ser um descendente dos dinossauros? Nós temos dois fatos geológicos que nos dizem que o Lago Ness não poderia ser habitado por um dinossauro. Um é que os dinossauros morreram há muito tempo, e o lago em si é geologicamente muito jovem. Dinossauros foram extintos 65 milhões de anos atrás. Então, 65 milhões a 10 mil anos é uma distância muito grande no tempo e não há chances de um monstro antigo ter sido preservado nesse lago. Isso seria impossível. São milhões e milhões de anos. Esse lago é muito jovem. Então, a evidência geológica prova que o Lago Ness não pôde ser lar de um dinossauro que de alguma forma tenha sobrevivido lá desde o período Jurássico. A incrível história geológica do Lago Ness fez surgir vários mistérios. Mas para a ciência, o monstro do Lago Ness não é um deles. A Terra é um planeta de 4 bilhões e 500 milhões de anos que ainda está evoluindo. À medida que os continentes se movem e colidem, vulcões explodem e glaciares avançam ou recuam. A crosta terrestre é esculpida de maneiras fascinantes, que deixam uma trilha de mistérios geológicos. Neste episódio, Krakatoa, um dos vulcões mais mortíferos do mundo.
mais de 100 anos, ele entrou em erupção com uma força tão devastadora que varreu a si próprio da face da Terra. Ao fazê-lo, produziu o som mais alto já registrado na história e matou mais de 36 mil pessoas. E agora, esse destrutivo vulcão está de volta. Geólogos investigam um dos vulcões de crescimento mais rápido no mundo em busca de pistas que indiquem se e quando o Krakatoa voltará a explodir com a mesma força cataclísmica. Enquanto estudam as rochas, as respostas que encontrarem serão outras peças no quebra-cabeça sobre como nosso planeta nasceu. Krakatoa. O Krakatoa é um dos vulcões mais perigosos que o homem já conheceu. Quando entrou em erupção em 1883, a explosão foi ouvida em quase 10% da superfície da Terra. Foi um alerta que anunciou para o mundo o incrível poder dos vulcões. O local da monstruosa erupção fica entre as ilhas indonésias de Java e Sumatra, no Estreito de Sunda. Hoje, um novo vulcão se ergue exatamente no mesmo lugar. Seu nome é Anak Krakatau, ou Filho do Krakatoa. No momento, encontra-se numa fase nova e extremamente perigosa. O Dr. Charles Mandeville veio até aqui para ver se o filho um dia será tão destrutivo quanto o pai, e se a história está prestes a se repetir. Muito está em jogo. 1 milhão de habitantes de Java e Sumatra, que moram a até 80 quilômetros do vulcão, estão em perigo. Vejam só, está acontecendo uma pequena explosão. Eu tenho acompanhado o vulcão pela internet, mas é realmente muito bom voltar a vê-lo de novo ao vivo. Notei, enquanto vinha para cá, que o vulcão em si cresceu possivelmente de 70 a 90 metros desde a última vez que subi até a sua cratera, em 1990. Crescendo cerca de 3,5 metros por ano, o vulcão de 315 metros é um dos mais jovens e de crescimento mais rápido do planeta. Essa impressionante filmagem mostra seu nascimento explosivo em junho de 1927, quando rompeu o solo oceânico e se elevou das profundezas. Seu rápido crescimento é um sinal claro de que o novo vulcão é extremamente ativo. Mas será tão mortal quanto seu antecessor? As erupções são sempre acompanhadas por uma série de tremores de terra. Para os geólogos, esses pequenos terremotos indicam que o vulcão está entrando numa fase mais destrutiva. Eles instalaram sismógrafos nas encostas do Anak para registrar sua atividade subterrânea. Mas os pequenos terremotos não são o único sinal de um vulcão perigosamente ativo. Uma pista mais sutil está sob os pés de Mandeville. Praias de areia preta são muito comuns em regiões vulcânicas. Os minerais e fragmentos de vidro que compõem a cinza que o vulcão expele costumam ter uma coloração bem escura. Geralmente, esses materiais não suportam o desgaste ao longo de períodos extensos e prolongados de tempo geológico. Mas quando os encontramos relativamente conservados, é porque estamos perto de um vulcão ativo. É raro que o Anak Krakatau esteja totalmente calmo. Mas o nível de atividade em 2008 mostra que o vulcão se tornou excepcionalmente violento. Para saber se será uma ameaça num futuro próximo, os cientistas recorreram ao passado para saber o que tornou seu antecessor, o Krakatoa, tão destrutivo. É um caso que fascina os geólogos há mais de um século.
Eu me interessei pela vulcanologia devido à erupção de 1883 que estudei na escola. Lembro que achei incrível que uma ilha pudesse explodir e sumir do mapa. Quis saber por que aquilo tinha acontecido, qual era o mecanismo e se podia voltar a acontecer em outro lugar. Antes de explodir em 1883, Krakatoa era uma ilha inabitada, formada por 3 montes cobertos por vegetação exuberante. Era parte das Índias Orientais Holandesas e de uma próspera rota comercial internacional. Os minerais e especiarias da Indonésia atraíram muitos comerciantes, jornalistas e geólogos do Ocidente. Seus testemunhos ajudaram os geólogos modernos a entender o que aconteceu antes e durante a mortal e chocante erupção do Krakatoa. Nenhum morador se lembrava de atividades vulcânicas até então. E ninguém desconfiava que o Krakatoa estivesse prestes a irromper. Sob sua superfície verde e plácida, o Krakatoa era uma bomba relógio em vias de explodir. A primeira vez que os nativos perceberam que alguma coisa estranha estava acontecendo com a ilha foi em maio de 1883, quando houve tremores de terra. Os tremores chegaram até a capital, Batávia, a mais de 150 quilômetros de distância. Poucos desconfiavam que a ilha de Krakatoa, vista no horizonte distante, era a culpada. E que os terremotos eram o primeiro sinal de sua força demolidora. Então, em 20 de maio de 1883, Krakatoa revelou que não era apenas uma ilha. Um dos 3 montes de Krakatoa explodiu com força extrema, lançando cinzas a uma altura de dezenas de metros. Mas, após essa explosão inicial, a atividade pareceu cessar. Os habitantes respiraram com alívio. Achando que era seguro, o governador das Índias Orientais Holandesas enviou um grupo de geólogos até a ilha, onde observaram com espanto a paisagem queimada e a cratera fumegante. Seus relatórios detalhados ajudaram os geólogos modernos a entender o que estava por trás da imensa força do Krakatoa. Uma descoberta central foi uma camada de pedras pomes sobre a costa da ilha. Esse material é a lava solidificada que emerge, cheia de bolhas, do centro do vulcão. As bolhas indicam que o Krakatoa era um estratovulcão. Esses vulcões são do tipo clássico que vemos nos livros escolares. São montanhas de encostas íngremes quase triangulares. São os vulcões mais perigosos do planeta. São alimentados por lava ou rocha fundida que se chama magma quando está debaixo da terra. O magma que flui por esses vulcões é como dinamite líquida. Os estratovulcões são perigosos devido ao tipo de lava que expelem. A lava que os estratovulcões expelem é muito espessa e viscosa. E o perigo é que essa lava contenha grandes quantidades de gás. As bolhas dentro das pedras pomes descobertas em Krakatoa em 1883 mostram que o magma estava cheio de gases explosivos. Porque o magma era viscoso, espesso e resistente ao fluxo, os gases não conseguiam escapar facilmente. A formação de bolhas de gás na lava pegajosa pode ser intensa e levar ao rompimento da lava. Durante esse processo, ela pode destruir o vulcão. A situação se torna explosiva e produz uma perigosa atividade vulcânica. O magma do Krakatoa tinha outra propriedade mortal. Em alguns casos, a lava pode ficar tão espessa a ponto de congestionar ou bloquear o vulcão, formando um tipo de rolha. Então, com o passar do tempo, o magma continua subindo e ficando preso pela rolha. Em algum momento no futuro, a pressão causada pelo magma acumulado se torna tão grande que rompe a rolha,
produzindo uma erupção vulcânica catastrófica. Foi exatamente o que aconteceu em Krakatoa em 20 de maio de 1883. Durante o verão, o vulcão se acalmou um pouco, mas foi a calma que antecede a tempestade. A investigação sobre a força mortal do Krakatoa produziu evidências importantes. Hoje, os frequentes terremotos em Anak Krakatau indicam que o vulcão continua perigoso. As pedras pomes de 1883 revelam que o Krakatoa era um extrato-vulcão, cuja lava rica em gases o tornou perigosamente explosivo. A erupção do Krakatoa em maio de 1883 foi espetacular, mas sob a superfície o vulcão se reabastecia. Sem que ninguém soubesse, uma erupção ainda maior se preparava em silêncio. O Anak Krakatau é um dos vulcões de crescimento mais rápido do mundo. Ao investigar seu perigo para a região, os geólogos voltaram ao passado para entender o que tornou seu antepassado tão mortal. Em 1883, exatamente 100 dias depois da primeira explosão, o Krakatoa mostrou sua verdadeira força. A última fase da erupção começou às 13 horas e 6 minutos de 26 de agosto. Os 3 montes vulcânicos irromperam ao mesmo tempo, lançando espessas nuvens de cinzas e fumaça a altura impressionante de 27 quilômetros. A erupção do Krakatoa foi um dos maiores eventos vulcânicos dos últimos séculos. E para aqueles que assistiam aquilo tudo, deve ter parecido o começo do fim do mundo. A força da erupção foi imensa, uma de um gigantesco motor a jato virado para cima. A atmosfera logo ficou tomada por toneladas de cinzas espessas que bloquearam o sol. A temperatura, devido às cinzas na atmosfera, deve ter sido sufocante. Quem estava perto, por exemplo, na costa de Java, recebia as cinzas na boca e nos olhos. Deve ter sido uma visão do inferno. E de um pesadelo que não dava sinais de terminar. Na manhã de 27 de agosto de 1883, as 3 crateras de Krakatoa estavam em atividade havia mais de 14 horas. Então, entre as 5h30 e as 10 da manhã, uma série de 4 enormes explosões sacudiram a Terra. O barulho foi tão alto que pôde ser ouvido a 3.000 quilômetros de distância, no deserto australiano. A terceira explosão foi o som mais alto já registrado na história, o equivalente a 200 megatoneladas de TNT, 13.000 vezes o tamanho da bomba que destruiu Hiroshima. O que criou essa extraordinária explosão? A busca por respostas levou o geólogo Charles Mandeville à ilha de Hakata. A pequena ilha já foi parte da antes imensa Krakatoa. O registro das atividades do vulcão de 20 de maio a 26 e 27 de agosto está representado nesta ilha por depósitos em camadas que estão preservados na selva. É uma mina de ouro para um vulcanólogo que tenta reconstruir os eventos do passado, porque cada um dos depósitos diz algo específico a respeito das atividades do vulcão. Esta pedra-pome foi lançada do centro do vulcão em 1883. Segundo Mandeville, ela contém a chave para entender as forças que destruíram Krakatoa. O que tenho aqui é uma pedra-pome mista ou combinada. Ela indica que 2 tipos de magma se misturaram durante a erupção do Krakatoa em 1883.
As faixas evidenciam os dois tipos de magma no interior do Krakatoa. A listra mais clara representa o magma mais frio e rico em gases presente durante a erupção de maio. A erupção não esvaziou totalmente a câmara magmática. Em agosto, esse vazio foi preenchido por um magma escuro e incandescente que emergiu das profundezas. Os dois magmas se misturaram, criando um coquetel letal. O calor intenso do magma escuro fez com que as grandes quantidades de gases do magma claro se expandissem. A câmara magmática que continha essa mistura sofreu um aumento de pressão até o ponto em que rompeu a resistência das rochas que estavam em cima. Quando isso acontece, ocorre uma rápida ascensão do magma até a superfície. Quando emergiu até a superfície, esse magma rompeu toneladas de rocha com uma explosão ensurdecedora que causou o som mais alto já registrado na história. As pedras pomes listradas de Hakata provam que a mistura de magmas foi a causa. Mas o Krakatoa não foi só o vulcão mais barulhento da história. Foi também um assassino. Como a ilha de Krakatoa era inabitada, as primeiras vítimas do vulcão estavam em Ketimbang, uma aldeia na costa sul de Sumatra. Mas Ketimbang fica no continente, a 30 quilômetros de Krakatoa e separada pelas águas do Estreito de Sunda. Como essas pessoas foram vítimas das cinzas mortais era um mistério. Para descobrir respostas, temos que voltar à cena do crime, a Hakata e seus imponentes penhascos. Parecem parte de uma paisagem antiga, mas esses penhascos de 60 metros surgiram em questão de horas. São os vestígios de uma torrente de gás e pedras incandescentes, uma terrível força da natureza chamada fluxo piroclástico. Os fluxos piroclásticos são muito rápidos, não dá para fugir deles. Também são muito quentes, com centenas de graus centígrados, e quem é alcançado por eles é incinerado imediatamente. As vítimas mais famosas de um fluxo piroclástico estão em Pompeia, a cidade romana que foi totalmente destruída durante uma erupção do Vesúvio no ano 79. Os restos humanos perfeitamente conservados atestam o poder dessas avalanches ardentes. A maioria das pessoas morreu não por causa de queimaduras, mas porque respirou os gases tão quentes que destroem a traqueia e os pulmões instantaneamente e matam na hora. O tamanho dos penhascos de Hakata permitiu que os geólogos calculassem que os fluxos piroclásticos causados pelo Krakatoa tinham a incrível altura de 850 metros. Mas as vítimas dessa torrente mortal estavam do outro lado do Estreito de Sunda, e o que aconteceu foi realmente espantoso. Os fluxos piroclásticos aderem ao chão, ou seja, eles seguem rente à superfície enquanto avançam, mas tem uma parte superior que é muito rica em gases quentes e de densidade baixa. Quando um fluxo piroclástico chega ao mar, o material denso baixa para o solo oceânico, mas o material rico em gases quentes continua avançando pela superfície da água. Não há fricção entre o gás e a água e pode se deslocar por grandes distâncias. Mais de 2.000 pessoas em Ketimbang morreram devido aos escombros incandescentes que corriam sobre a água, a velocidades superiores a 300 km por hora, através de uma distância de 30 quilômetros. A investigação sobre o vulcão Krakatoa revelou a força extraordinária que dilacerou a ilha. As pedras pomes listradas provam que a mistura de magmas causou a vasta explosão. Os altos penhascos na ilha de Hakata são evidências de fortes fluxos piroclásticos, tão grandes que cruzaram o oceano e fizeram as primeiras vítimas do vulcão. Mas relatos da época indicam que a maioria das vítimas não foi morta por essas avalanches letais, mas por uma outra força da natureza.
mais de 2.000 pessoas foram mortas por fluxos piroclásticos incandescentes. Mas o pior estava por vir. Essas gigantescas rochas estão na costa de Anier, em Java, a 35 quilômetros de Krakatoa. São uma pista crucial para a ação do vulcão e nos lembram o que pode voltar a acontecer um dia. São feitas de coral, que só cresce debaixo d'água. Então, uma força imensa liberada pelo Krakatoa deve tê-las trazido para cá. Esses fragmentos de tijolos são outra peça do quebra-cabeça. São os únicos vestígios de um farol que outrora foi uma das construções mais fortes da costa de Java, mas que não resistiu ao Krakatoa. Estou no alto do novo farol de Anier, 36 metros acima do nível do mar, erguido 2 anos após a erupção do Krakatoa em 1883. Do velho farol lá embaixo só restaram alguns tijolos, porque foi varrido por um enorme tsunami. Testemunhas relataram a altura exata dessa colossal onda. Por mais difícil que seja imaginar, o impulso dessa onda teria levado a água até a esta altura onde estou agora. Os tremores causados pelo Krakatoa provocaram uma muralha de água que correu para a costa de Anier. Ninguém que vivia na costa oeste de Java ou sul de Sumatra tinha ideia de que um tsunami estava se aproximando e certamente ninguém sobreviveu a essas ondas gigantescas. Podemos notar a força do tsunami por esse bloco de coral de 600 toneladas que foi arrancado do leito marinho e fez o farol em pedaços. Ainda pode ser visto aqui e é uma das evidências mais claras da imensa força da erupção do Krakatoa em 1883. A mesma onda que deslocou essa rocha também destruiu casas e aldeias, deixando apenas um rastro de destroços. A colossal onda também lançou um navio holandês a uma distância de 3 quilômetros da costa. O imenso tsunami ceifou a vida de mais de 34.000 pessoas. É possível que os moradores das aldeias do oeste de Java e sul de Sumatra tenham pensado: o vulcão está lá longe, é uma ilha que não pode nos afetar. Mas é claro que a erupção desencadeou o tsunami, fazendo com que a água em torno do vulcão fosse deslocada até as aldeias onde eles moravam. Então, infelizmente, a sensação de segurança foi um trágico equívoco. Para os cientistas modernos, o enigma é como fogo e água se combinaram para eliminar toda uma região. As evidências foram encontradas nos restos do próprio vulcão, na ilha de Hakata, parte de um dos 3 montes originais de Krakatoa. Seus penhascos verticais narram os momentos finais de Krakatoa. Erupções vulcânicas muito grandes expelem muito magma, o que provoca de fato um buraco. Muitas vezes a crosta cai dentro desse buraco, criando o que comumente chamamos de caldeira. O Krakatoa expeliu quantidades tão vastas de rocha e magma que não conseguiu mais se manter em pé. Afastando água, podemos ver como desmoronou e criou uma imensa caldeira. Esse penhasco atrás de mim marca a borda da caldeira de 1883. Estas águas são cerca de 40 vezes mais profundas do que o resto da área ao nosso redor. O desmoronamento foi gigantesco, formou uma caldeira de cerca de 5 quilômetros de norte a sul e cerca de 8 quilômetros de leste a oeste. Um desmoronamento semelhante só ocorrera uma vez na história humana. A combinação dos devastadores fluxos piroclásticos do Krakatoa com esse imenso desmoronamento foi mais que suficiente para detonar um tsunami. E o enigma de o que exatamente causou os tremendos tsunamis de Krakatoa finalmente foi resolvido. Quando a fumaça se dispersou e as águas recuaram depois da mais devastadora erupção da história, a ilha de Krakatoa havia desaparecido.
No total, a erupção matou 36.417 homens, mulheres e crianças. Foi, sem dúvida alguma, um dos vulcões mais letais da história. Mas enquanto investigavam a erupção de 1883, os cientistas descobriram antigos fluxos de lava ocultos na selva e no leito marinho. O demolidor vulcão já atacara antes. Mas, ao datar os fluxos de lava, os cientistas se depararam com um problema. A datação por carbono conseguiu situar a erupção apenas entre o século I e o século XIII, um intervalo de 1.200 anos. Os cientistas precisavam de mais informações para tentar prever uma nova erupção e ajudar as centenas de milhares de pessoas que vivem na região. A trilha de evidências em Krakatoa esfriara literalmente. Porque a milhares de quilômetros do calor da Indonésia, no território gelado da Antártica, os cientistas descobriram recentemente uma pista vital para o passado explosivo de Krakatoa. Extraímos núcleos de gelo das calotas polares da Groenlândia e da Antártica. Materiais de vulcões, qualquer material que venha dos oceanos ao redor, acabam chegando à Antártica, onde os detectamos no gelo. Podemos ver a poeira e as cinzas de um vulcão. Muito pouco dos grandes vulcões indonésios chegam à Antártica. Mas o que nós vemos é ácido sulfúrico. Vulcões expelem muito dióxido sulfúrico na atmosfera, que se torna ácido sulfúrico e que medimos no gelo. O ácido sulfúrico não é visto nos núcleos de gelo a olho nu, mas pode ser detectado no Laboratório Britânico da Antártica, onde os núcleos são mantidos a 25 graus centígrados negativos. Este é um núcleo de gelo da Antártica, veio da ilha de James Ross e tem cerca de 10.000 anos. Estamos medindo os sinais vulcânicos e assim podemos ver pulsos elétricos muito nítidos que vêm do ácido sulfúrico dos vulcões. Então podemos ver todos os sinais do vulcão através de todo o núcleo. Um dos sinais mais fortes encontrados nos núcleos de gelo são da erupção de 1883 em Krakatoa. No caso dessa erupção, não podemos ver as cinzas, mas vemos um grande volume de ácido sulfúrico. É um dos maiores que encontramos nos últimos 1000 anos. É tão grande que usamos para datar os núcleos de gelo, porque são um horizonte de referência. Os núcleos de gelo são como um diário do clima da Terra. Cada camada de gelo representa um ano. Assim como contamos os anéis de uma árvore, os cientistas contam cada camada de gelo para determinar a data exata de uma erupção. Contando a partir do sinal de 1883, há um grande aumento dos níveis de ácido sulfúrico no ano 535, o que é indício claro de uma enorme erupção nos últimos dias do Império Romano, muito maior que a de Krakatoa em 1883. Estamos começando a concluir que houve uma grande erupção vulcânica em 535. De fato, parece uma das maiores em termos de quanto ácido sulfúrico foi para a atmosfera. Os núcleos de gelo dizem muito sobre esse vulcão misterioso. Sua erupção foi tão grande que exerceu um impacto global. Sua data se situa exatamente no meio do período dos fluxos de lava de Hakata. Poderia ser o Krakatoa? As pistas parecem encaixar. Se a erupção foi a mesma, isso indica que Krakatoa teve um passado muito mais mortal e que seu futuro pode ser bem mais destrutivo. Mas dizer se veio de Krakatoa é muito difícil. Vimos na Antártica e também na Groenlândia, então sabemos que provavelmente foi numa latitude média, em torno do Equador, talvez. É uma possibilidade, mas ainda não podemos precisar o local exato. Apesar dessa incerteza, a capacidade de destruição do Krakatoa é inquestionável. Os íngremes penhascos de Hakata mostram que o Krakatoa desmoronou e formou uma enorme caldeira que causou um tsunami mortal.
Mas os núcleos de gelo da Antártica sugerem que o Krakatoa pode ter irrompido antes, com muito mais força do que em 1883. Para descobrir o que criou não só Krakatoa, mas também o atual Anak Krakatau, os cientistas terão de voltar ainda mais no tempo. Cerca de 2 milhões de anos.